Olá, muito bom dia, eu sou o jornalista Albano Gado. Nós estamos nos estúdios SZ Working, aqui na Andradas 860, conversando sobre as atualidades do nosso estado, do nosso país, da nossa cidade. Hoje temos aqui conosco o vice-governador Gabriel Souza, pré-candidato ao governo do estado, para conversar sobre a sua campanha e a situação do nosso estado. Bom dia. Bom dia a todos os nossos internautas aqui do Porto Alegre Oficial. Uma alegria muito grande voltar aqui, nesse podcast, depois de ter vindo aqui já no ano passado, e admiro muito esse canal aqui, que é um dos grandes canais, grandes páginas da internet. Informação, lazer, entretenimento, e um pouco de política também, porque isso é importante também para informar as pessoas. Gabriel, a gente vai começar já com uma pergunta que é a dúvida de muitos dos nossos seguidores. O Gabriel é de direita ou de esquerda? Isso é uma baita pergunta, porque, na verdade, se tu perguntar para alguém de direita, de extrema direita, certamente ou provavelmente vão dizer que eu sou de esquerda. Se tu perguntar para alguém de extrema esquerda, ele vai olhar para mim e dizer, não, ele é de direita, Por que isso? Porque quem é de centro, quem está numa posição política intermediária, admite fazer um governo, por exemplo, de liberdade econômica, favorável ao empreendedorismo, que são pautas mais afetas à direita, pautas que observam mais a economia, responsabilidade fiscal, não gastar mais que arrecadação, ter controle dos gastos públicos, viabilizar políticas de menos burocracia, às vezes diminuição do tamanho da máquina pública. Então, isso são políticas que são tradicionalmente mais liberais, e, portanto, consideradas de direita. E, ao mesmo tempo, consegue ter, conjugadamente, uma atenção social. A gente sabe que existe ainda pessoas pobres no Rio Grande do Sul, que precisa de um apoio do Estado, não para ficar dependente do Estado eternamente, como massa de manobra eleitoral e tal, como muitos possam pretender, mas sim para gerar oportunidade, da equidade às pessoas. O nome do termo é equidade, ou seja, um oferecimento de oportunidades para aqueles que quiserem aproveitá-las, ter condições de aproveitá-las. Aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, no mundo inteiro acontece isso, mas em especial em países com renda menor, como é o caso do nosso país, tu tem o problema da loteria do CEP, onde, eventualmente, onde tu nasce, tu vai ter uma vida condenada à falta de oportunidades. E, por outro lado, se tu nasce num lugar melhor, num lugar com maior renda, com mais condições, com mais saneamento, com, enfim, mais estruturação do setor público, serviços privados, etc., tu tem condições de ter mais oportunidades, e isso faz com que a corrida seja um pouco desigual. Então, a gente não luta pela igualdade, porque nós não somos todos iguais, a gente tem diferenças entre nós. A nossa casa, por exemplo, a gente tem diferença, mas a gente luta pela equidade, ou seja, pela geração de oportunidades, com foco naqueles que não as têm. Então, isso também poderia ser considerado uma pauta de esquerda. Quando a gente trabalha, por exemplo, a questão da primeira infância, dizendo que não pode ter pobreza na primeira infância, tem que combater a pobreza infantil, porque tu tem um momento da vida que é o momento mais rico da vida das pessoas, lá que o cérebro das pessoas é formado. Isso, qualquer indivíduo, para estar agora assistindo isso, que nós estamos aqui nesse debate, para que eu possa estar falando, você me entrevistando, etc., nós tivemos uma boa primeira infância, uma primeira infância que nos deu condições, de, na fase adulta, ter condições de aprender novas habilidades, de ter entendimento das coisas, de ter compreensão do que acontece no mundo, etc., de saber interpretar um texto, de saber o que é ironia, o que não é num post na rede social, coisinhas básicas da vida que vão nos facilitar a chegada em bons postos de trabalho, em conseguir empreender, etc. Isso tudo é formado lá na primeira infância, do primeiro terço da gestação até os 6 anos de idade. 90% do cérebro das pessoas é formado. Então, eu acredito que nós temos que ter políticas sociais ali, nesse momento. Não pode ter violência doméstica, não pode ter pobreza, não pode ter subnutrição, doença grave, etc., entre outras questões. Por exemplo, a gente é favorável a dar uniforme na rede estadual, da rede pública estadual. Pela primeira vez na história, o Rio Grande do Sul deu uniformes. Poderia ser considerado, digamos assim, uma política mais de esquerda, Então, a gente consegue conjugar as duas coisas. E isso causa uma confusão em quem está lá nos extremos. Quem está mais radicalizado de um lado ou de outro só percebe exatamente o oposto, o contrário. Ele quando tu chega num comportamento político em que há uma conjugação
de políticas liberais do ponto de vista econômicas, né, de liberdade econômica, menos carga tributária, é um Estado menos burocrático, mais afeta o desenvolvimento, a atração de investimentos. E, ao mesmo tempo, um Estado que tem políticas sociais, vou te dar outro exemplo, nós devolvemos o imposto para 200 milhões de reais aqui no Rio Grande do Sul para milhares de famílias, que é o Devolve ICMS. As famílias de menor renda aqui no estado, quando consomem um produto qualquer no supermercado, no mercadinho, né, vai botando CPF na nota, a gente devolve o imposto para essas pessoas de baixa renda, as pessoas do CAD único, né? E aí tem um cartãozinho branco, aquele que é o cartão cidadão do governo do estado, que é creditado um valor do imposto pago e que lhe é devolvido. E aí o que acontece? Essas pessoas vão consumir, né, exatamente nesses negócios, muitas vezes negócios de bairro, mini mercado, farmácia e assim por diante, para poder adquirir seus produtos essenciais e também ajudar a aquecer a economia. Isso é um nome, chama-se justiça tributária. Bom, isso é uma política que é mais dita de esquerda, né? Devolver imposto para as pessoas, né? Mas poderia também ser uma política liberal, né? Então, alguém pode dizer, não, isso é uma política de esquerda, isso é uma política de direita. No meu ponto de vista, o que eu quero é achar solução para as pessoas. Eu não trabalho com questões ideológicas no governo, eu trabalho com questões lógicas. Se isso é bom para o Estado, se isso é pertinente, se isso é razoável, eu sou favorável a concessões, a privatizações, a um Estado mais leve, mas sou favorável a que o Estado seja presente com muita força onde ele está. Muitas vezes nos acusam de diminuir o tamanho do Estado. Na verdade, nós fortalecemos a presença do Estado onde ele tem que estar presente. Aumentamos o número de policiais, por exemplo, aumentamos o número de professores, né? Onde ele não pode estar ausente, ele tem que estar com muita força. Mas onde o Estado pode estar sendo substituído pela iniciativa privada, eu não tenho nenhum preconceito ideológico. Então, muitas vezes as pessoas de extrema esquerda me chamam de fascista, de direitista, e os de extrema direita me chamam de comunista, de esquerdista, né? Enquanto que eu entendo que sou de centro. E é um paradoxo, né? Hoje em dia, ser de centro é mais corajoso do que ser de extremos, dos extremos, porque a gente engaja menos na internet, a gente apanha mais dos dois lados. Mas é o meu jeito, eu acho que é o jeito que é o correto aí para governar o Rio Grande do Sul, e é assim que eu vou continuar caminhando. Gabriel, tu tens alguma formação, além da questão política, e como é que tu pegou esta formação e adaptou para os teus mandatos? Eu, na verdade, sou médico veterinário de formação, né? Eu tive uma empresa em Tramandaí, né, na minha cidade, do ramo veterinário, junto com a minha esposa durante 10 anos, praticamente. Eu só a vendi, a empresa, em virtude da minha posse como vice-governador do estado, que até mesmo como deputado estadual, eu atuava, né, como empresário e veterinário, tinha um consultório veterinário em Tramandaí. Mas, ao mesmo tempo, né, como eu estou há muitos anos militando na política, eu comecei no movimento estudantil lá em Osório, em Tramandaí, o que aconteceu foi que, com 14 anos eu entrei no Grêmio Estudantil, com 15 anos me filiei na juventude do PMDB, com 16 anos no PMDB, né, na época. Então, estou há 27 anos filiado no partido, no mesmo partido. E, assim, durante a minha trajetória acadêmica, né, eu acabei ocupando cargos como, por exemplo, presidente estadual da juventude do partido, presidente nacional da juventude do partido, conciliando com a universidade e tal. Concorri a deputado a primeira vez com 26 anos de idade. Fiquei de suplente, 27 mil votos eu fiz naquela época, que é uma grande votação. Tinha deputado eleito na Assembleia com menos votos do que eu. E aí virei secretário municipal de planejamento de Tramandaí e fiz uma pós-graduação depois de formado em medicina veterinária e em gestão pública. Então, tenho uma especialização em gestão pública. Aí depois, como líder do governo Sartori, já deputado mais jovem da Assembleia naquela legislatura, fui o líder de governo mais jovem da história do Rio Grande do Sul, do governo mais polêmico, enfrentador, né? Ali a gente começou a enfrentar o problema realmente, né? A gente pega o governo depois do Tarso, do PT, que gastou bilhões de reais acima da arrecadação, o Estado estava sem dinheiro, e acabou que a gente teve que fazer uma agenda de reformas, de diminuição do tamanho do Estado e assim por diante. E aí me instigou muito aquilo e eu quis fazer um mestrado. E aí eu queria fazer um mestrado sobre o tema, né, qual é o tamanho que o Estado tem que ter no século XXI. E aí fiz um mestrado em Direito, né, na Universidade de Curitiba, e, portanto, sou mestre em Direito também. E agora, por fim, então, estou cursando doutorado em Administração Pública na Universidade de Lisboa e no IDP, que fica aqui em Brasília. E aí, sobre Administração Pública, estou fazendo, inclusive, uma tese sobre o cashback tributário, que é esse programa de devolver impostos
uma parte dos impostos para as pessoas de menor renda, né? Para que elas possam utilizar esse recurso para o consumo também, enfim, aquece a economia, é mais justo, etc. E faz com que as pessoas mais pobres paguem menos impostos, né? Quem ganha menos, paga menos, né? Exatamente esse é o sentido da política pública, que é o Devolve ICMS. Então, estou estudando isso no doutorado agora, que acho que é um bom programa aí para a gente poder entender se está dando certo, então a pesquisa toda vai ser nesse sentido. Uma formação diversa, né? Mas que me ajuda muito na gestão. A medicina veterinária mesmo me ajuda muito, né? Não só nas políticas aos animais, né? Criamos o Fundo Estadual de Bem-Estar Animal agora, mas também porque é o raciocínio da medicina, né? É um raciocínio que ajuda a resolver problema, porque tu tem primeiro que saber o diagnóstico, saber a causa do problema, causa da doença, para depois estabelecer a terapia, que é a solução, né? Então, na gestão pública, quando me chega um problema lá, eu quero saber a causa, antes de mais nada. E eu denoto isso muito a formação que eu tive lá na medicina veterinária, que é o que eu fazia no meu consultório e que dá para fazer, de uma certa forma, analogamente, né, na gestão pública, para a gente não ficar só combatendo a consequência do problema, né, o sintoma, a gente combate o problema, né, a origem do problema, para não ter mais sintoma, não ter mais consequência. Gabriel, o Rio Grande do Sul ele passou por essa tragédia ambiental das enchentes em 2024. Eu queria saber qual foi o maior desafio da reconstrução do Estado, quais foram as obras que o governo fez para que não aconteça novamente esse desastre. E eu gostaria também que tu falasse para a gente também se hoje o Estado está preparado para caso aconteça novamente um desastre ecológico. Ele está muito mais preparado do que estava em 2024. Né? 2024 foi a pior enchente da história, a anterior tão grande quanto, um pouco menor, melhor dizendo, mas da mesma dimensão, proporção, foi em 1941. De 1941 até 2024, o Estado não sofreu uma enchente dessa proporção. Quando sofreu ainda maior. E agora, então, a gente busca se estar sempre melhor preparado para tanto, né? Então, estamos muito melhor preparados hoje. Por exemplo, nós já passamos 213 milhões de reais para o município de Canoas recompor os diques, fazer drenagem urbana, estação de bombeamento, limpar com hidrojateamento as tubulações do esgoto urbano. São aquelas canalizações que ficam embaixo das avenidas, das ruas, que muitas vezes ficam entupidas com sedimentos, com lixo urbano, etc. Isso é importante para a água escoar em eventual nova chuva forte. Tu tem aqui em Porto Alegre 200 milhões de reais investidos, né, que a gente colocou junto, em parceria com o município, exatamente para recompor comportas, recompor diques que foram rompidos, etc. Então, essa é a primeira frente aqui na Grande Porto Alegre que nós estamos trabalhando, né, que é passar recursos para os municípios, para que os municípios façam rapidamente as obras de recomposição daquelas estruturas afetadas pelas enchentes e o fortalecimento das mesmas já existentes. Então, tudo que já existia, tu tem um fundo, que é o FUNRIGS, já rapidamente para poder viabilizar isso. Além disso, nós temos ainda casas habitacionais, botamos 12 mil famílias em casas através do programa Porta de Entrada, que paga a entrada do Minha Casa Minha Vida. Vamos botar mais 4 mil famílias no programa A Casa é Sua Calamidade. Já entregamos 800 casas, vamos entregar mais 3.200. Temos ainda mais outras 4 mil famílias para entrar no Porta de Entrada nessa nova rodada que estamos fazendo. Vamos chegar então a 16 mil famílias no Porta de Entrada, que, repito, paga a entrada no valor de até 20 mil reais do imóvel do Minha Casa Minha Vida, e ainda mais 4 mil famílias entrando em casas que o próprio Estado está construindo em parceria com municípios. Aí a gente compra o terreno, faz a urbanização, desapropria, constrói a casa, o esgotamento, enfim, toda a energia elétrica. É um processo mais demorado, mas que está também funcionando. Já entregamos muitas delas e outras tantas iremos entregar. Temos rodovias sendo construídas de outra forma, né? Eu visitei agora 348 lá em Agudo. É uma rodovia que ela estava alteada, né? E aí o rio Jacuí, quando passava por cima dela, ela virava um dique, né? De uma certa forma. Então ela vivia rompendo, e não só nessa enchente de 2024, inúmeras outras enchentes que aconteceram no decorrer de anos. Então o que a gente fez agora, a gente está fazendo uma espécie de viaduto, né? Ou seja, com colunas, onde a estrada ficará em cima e a água vai poder passar por baixo,
tornando a estrada mais segura, mais resiliente. Isso é uma obra nova, não é só passar asfalto em cima. Muitas pessoas acreditavam que a reconstrução seria reconstruir do jeito que as estradas existiam antes. Não é assim que funciona. A gente está botando proteção a encostas, macro e micro drenagem, tubulações gigantescas embaixo das estradas para poder escoar água em eventual nova enchente. Então, isso tudo está ou já realizado ou em realização, porque não é um processo também fácil de fazer, rápido, né? Tu imagina, tem que fazer o anteprojeto, depois o projeto executivo, depois a obra propriamente dita, tudo isso com licitações, todo o acompanhamento do Tribunal de Contas, etc, etc, etc. E, por fim, tu tem, por outro lado, um fundo de 6,5 bilhões de reais, que é o FIRESSE. Então, tem o FUNRIGS aqui, que é o pagamento da dívida com a União, que o dinheiro dos gaúchos não vai para Brasília e fica aqui para reconstruir o Estado. E tem o FIRESSE, que é um dinheiro do governo federal, já apartado do Orçamento Geral da União, que fica num fundo, e esse fundo é realizado para, aí sim, construir coisas novas de proteção às enchentes. Que não existem os projetos ainda, né, em grande parte, então os projetos estão sendo elaborados. E o que existia de anteprojeto, que eram datados lá de 2012 ainda, 2013, que era na época do PAC, do governo Dilma, né? Que haviam sido contratados naquela época, estavam programados, dimensionados para a enchente de 1941, porque era a maior enchente da história até então. Então, se tivessem sido realizadas essas obras, o que teria acontecido em 24? A água teria passado por cima desses diques, porque os diques não tinham alteamento para proteger para os níveis da enchente de 2024. Então, é exatamente por isso que nós temos que refazer os projetos. Isso já entregamos agora o de Eldorado do Sul, o anteprojeto. A gente coloca em licitação, contratando o projeto executivo e a obra. Essas obras são mais demoradas, de fato, inegavelmente, né? Não tem como ser diferente. São obras enormes, gigantescas, jamais vistas no Brasil, uma das maiores obras de engenharia da história do país, né? Não há dúvida, mas que vão proteger o município de Eldorado do Sul, vão qualificar aqui as proteções na bacia do Rio Gravataí, Arroio Feijó, por exemplo, né? Bacia do Rio Gravataí e seus afluentes. O Arroio Feijó é um problema ali em Alvorada, histórico, né? Então, nós estamos trabalhando num projeto para resolver esse problema, né, com recursos já garantidos e assim por diante. Então, eu tive agora, dias atrás, como governador do estado em exercício, na ocasião da viagem do governador Eduardo Leite a Nova York, então assumi o governo e recebi o município de Canoas querendo fazer mais um poldre, o poldre é uma linha de diques, né, que cobre uma área da cidade e forma um poldre, né? Então, esse poldre a gente está encaminhando ali para também fazer o projeto, que não existe, porque não tem nada lá hoje. Então, a gente vai ter que fazer isso, na beira da 448 ali, né? Exatamente para poder proteger melhor Canoas e tal. Então, a gente está muito melhor protegido. Isso, eu estou falando só de proteção. Eu poderia falar de retirada de pessoas das áreas de risco. Pega lá Cruzeiro do Sul, o bairro Passo de Estrela. Ele foi totalmente arrasado pelas águas em 2024. Foi uma coisa absurda, né? Eu estava lá e vi. Eu fui morar lá na região, coordenando o gabinete de crise naquela região que era mais afetada até então. E todas aquelas cenas, né, que nos dão muita angústia e que não me sai da memória, de pessoas em cima de árvores, de casas, né, sentindo as dores das pessoas lá, eu estava lá. Exatamente por isso que vi lá o bairro ser destruído. Esse bairro não pode ser reocupado, não pode mais ter casa lá. Então, a gente está indenizando as casas das pessoas destruídas, as casas destruídas das pessoas, e realocando essas pessoas para outros lugares, né? E é onde nós vamos ter, então, casas construídas pelo governo do estado. E tudo isso está sendo feito, né? Agora, é um trabalho em inúmeras frentes, né? Uma série de questões que estamos fazendo. Não é rápido, né? Em muitos casos, infelizmente, pela questão das obras, dos processos, etc. Mas tudo isso está sendo feito e nós estamos empenhados, né, em fazer com que o Estado seja realmente o Estado mais resiliente do Brasil. Compramos mais helicópteros, mais botes, mais carros 4x4, fortalecemos a defesa civil, temos mais radares, mais estações hidrometeorológicas. Tudo isso foi feito, já comprado, exatamente para proteger o Rio Grande do Sul e para a gente ter um Estado ainda mais preparado para as próximas eventuais enchentes ou eventos climáticos agressivos. Governador, eu queria dizer o seguinte: mesmo com todo esse trabalho e com todo esse investimento, sempre tem algumas localidades que estão com sentimento de abandono e lentidão. Como é que o governo responde isso?
para as pessoas? Bom, posso garantir que não há nenhum tipo de abandono de nenhuma comunidade, mas eu sei, né, que muitas vezes as pessoas têm uma necessidade de velocidade das obras que não é compatível, infelizmente, com o que o poder público consegue apresentar. Vou te dar um exemplo. A questão do desassoreamento, que é uma grande polêmica. O desassoreamento, nós fizemos desassoreamentos em todos os rios, córregos, cursos naturais de água que foram envolvidos nas enchentes. Passamos o recurso para os municípios, as máquinas, retroescavadeira, Apoclan e tal, vão a retroescavadeiras hidráulicas, retiram sedimentos do fundo dos rios e arroios. Eu seguidamente ouço, vocês não fizeram desassoreamento. Não fizemos muito. Eu vou contar para vocês o que nós fizemos de desassoreamento. Se nós botarmos carretas carregadas de sedimentos que nós retiramos dos rios do Rio Grande do Sul e arroios, nós vamos de Porto Alegre a Palmas com as carretas enfileiradas. Tamanha é a quantidade de toneladas de metros cúbicos, de milhões de metros cúbicos, milhões de toneladas, que nós retiramos dos nossos rios e arroios, que são sedimentos que vieram com as chuvas, né? Fizemos a batimetria do Guaíba, né? Estamos dragando todos os canais navegáveis. Nunca aconteceu isso, o Estado nunca dragou todos os canais navegáveis. Fazia uma dragagem aqui e ali, pontualmente, agora estamos dragando todos os canais navegáveis. A questão da mineração do Guaíba. Estamos voltando, depois de pendengas judiciais que duraram anos e tal, infelizmente, que realmente aconteceu, né? Não por culpa de um governo ou outro, mas infelizmente houve lá ambientalistas que acionaram a justiça para impedir a mineração no Guaíba, e conseguimos terminar o zoneamento do Guaíba, e agora vamos nos próximos dias liberar licença, mas nos próximos dias mesmo, agora está para acontecer as licenças para mineração do Guaíba, ou seja, retirar a areia do Guaíba e não deixar dentro do Guaíba, que nem acontece hoje, né? Porque hoje a gente não pode retirar areia, a gente pode tirar a areia do canal navegável, né? Botar para o lado, para que o canal de navegação tenha calado, mas a partir disso nós vamos retirar a areia, então permitir que a iniciativa privada vá lá, uma empresa que tenha a licença ambiental, tire a areia e vá usar para construção civil, enfim, para alguma atividade privada, e com isso também ajudar a desassorear naquelas zonas que há necessidade de desassoreamento, né? Porque não é todo o Guaíba que precisa ser desassoreado, são 500 quilômetros quadrados, imagine só desassorear, dragar 500 quilômetros quadrados, é impossível. Mas é claro que em algumas áreas sim é preciso, então a gente está liberando essa questão da mineração. Hoje fizemos a batimetria. O que é a batimetria? É o estudo do fundo dos rios, para entender onde que houve de fato depósito de sedimentos, né? Onde teve mais sedimentos sendo depositados com as águas, onde não teve, onde desassoreou naturalmente, porque teve áreas que não teve ao contrário, né? Teve desassoreamento, né? E assim por diante. Então, precisa ter todos esses passos para a gente poder viabilizar. Agora, absolutamente ninguém ficou para trás, né? Todas as comunidades, tudo que era possível ser feito, né? Está sendo feito, e estamos engajados aí em fazer do Estado um Estado ainda mais resiliente. Eu quero, como governador, continuar, né, um processo de aumento da resiliência. Acho que a gente precisa cada vez mais investir em resiliência. Eu conheço os projetos, sei onde o dinheiro está sendo investido, sei que passo está, conheço as equipes, enfim, os técnicos, sei dos gargalos, né? Como governador, terei muito mais facilidade, não é, a acelerar esse passo do que eventualmente com algum outro adversário que venha a ser eleito, porque até a pessoa entender o que está acontecendo, etc., vai ter aí um atraso de 1 ano e meio, 2 anos, que a gente não pode ter, né? Então, o Rio Grande tem pressa, eu também quero muito entregar rapidamente essas obras, mesmo que sejam obras, em muitos casos, complexas, que demorarão algum tempo, mas é importante destravar o máximo possível os procedimentos burocráticos para a gente poder, através da gestão, viabilizar a entrega para a sociedade. Gabriel, economicamente o Estado teve muitos problemas, né? Qual foi a estratégia do governo para recuperar a confiança do investidor no Estado? E se hoje o Rio Grande do Sul já é um Estado competitivo para atrair esses investidores privados? Essa pergunta é muito boa, porque nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma mudança muito grande disso, né? Veja bem, vou te dar números. Eu gosto de trabalhar com números, meus adversários não gostam que eu fale os números, acham que são apenas números, mas na verdade são pessoas, né? Porque quando eu falo assim, a gente aumentou de 30 bilhões de reais por ano para 100 bilhões de reais por ano de investimento privado.
São pessoas que ganham seus empregos. Pergunta lá para as pessoas se não foi importante, são só números de planilhas. Não, a gente não tem, na gestão pública, gestão privada, inclusive, tu não consegue medir algo, não consegue avaliar algo que não tem medição. Então, tu precisa saber aqui nessa empresa aqui página, que tem uma página na internet, tem que saber quantos likes, quantos views, quantas pessoas estão acompanhando para saber se está dando certo. Como é que tu vai saber se a Porto Alegre Oficial está indo bem ou mal? Tu precisa saber se houve um crescimento de seguidores, um crescimento de visualizadores, se o conteúdo está agradando. Como é que tu faz isso? Medindo, não tem outro jeito, né? Eu, quando era empresário, também fazia medições lá na minha empresa para a gente entender se o setor da farmácia estava vendendo bem, o setor de ração estava vendendo bem, se a banho e tosa, se eu aumentava o número de clientes, né, e pacientes, então é porque o meu consultório estava atendendo bem os animais e assim por diante. Então, na gestão pública, eu preciso medir as coisas, né? E é exatamente por isso que eu estou te dando um número aqui real. Ó. Antes de nós colocarmos as contas em dia, o investidor olhava o Rio Grande do Sul desorganizado. Então, o problema de segurança pública era muito grande. Tinha o problema de falta de capacidade de fazer os serviços públicos funcionarem, as estradas esburacadas, enfim, não tinha dinheiro, né? Então, o Estado realmente sem recursos não tinha como viabilizar as obras, as políticas públicas. Quando a gente coloca as contas em dia, é impressionante o aumento do investimento privado. Não estamos falando do investimento público apenas. Houve um aumento do investimento público, claro, mas o investimento privado foi aumentado em escala, pelo menos em 3 ou 4 vezes. Eu vou te dar um exemplo. Em 2019, 2020, né, para pegar o início do governo anterior do Eduardo, nós tínhamos ali em torno de 30, 40 bilhões de reais por ano de investimentos privados vindo para cá. Estou calculando aqui empresas daqui que ampliavam seus negócios ou empresas que não estavam aqui que vinham para cá iniciar seus negócios. Pois bem, 2024, nós passamos de 100 bilhões de reais de investimento privado. 100 bilhões. Vou te dar alguns. O CMPC, 25 bilhões de reais, que agora está o Ministério Público Federal tentando impedir o investimento. Vamos mais uma vez ter que lutar muito aí para manter o investimento. Iremos manter, não tenho dúvida, mas vai ser um desafio. Temos a Scala Data Center aqui em Eldorado do Sul, temos o aumento da fábrica da Coca-Cola, temos a Aeromote, que é a fábrica de aviões e helicópteros aqui em Guaíba, temos a B8, que é uma fábrica de biocombustível lá em Passo Fundo, de glúten, de bivante e assim por diante. Em 2025, né, que não é o ano das enchentes, 2024, alguém pode dizer, Gabriel, mas 100 bilhões de reais, porque, é claro, teve enchente, então muita gente acabou botando dinheiro para reconstruir, etc, etc. Pode ser. É uma coisa que, de fato, aumentou o investimento privado, de fato. Mas vamos para 2025, então. 2025, 92 bilhões de reais de investimento privado captado. Isso por quê? Porque o Estado está com as contas em dia, está organizado, é um Estado amigável ao investimento privado, ao empreendedor. Carga tributária, a alíquota modal de ICMS mais baixa do Brasil. Nós temos hoje uma alíquota modal de 17% de ICMS. Paraná é 19,5%, São Paulo é 18%, aqui no Rio Grande do Sul é 17%. Nós temos uma desburocratização enorme, tu pode abrir uma empresa em 10 minutos hoje, pode abrir empresa pelo WhatsApp. A matéria no dia de hoje, dia 19 de maio, quando a gente grava esse podcast, mostra lá o Rio Grande do Sul abriu 115 mil novos CNPJs esse ano, que é uma coisa impressionante, né? Então, quando tu vê o Rio Grande do Sul do ponto de vista econômico, tu pode notar que nós estamos com crescimento econômico e temos um problema das estiagens. Aí sim, em 2024, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu mais que o Brasil. O Brasil foi 13,5%, nós foi 4,9%. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2025, nós já não tivemos um crescimento do PIB tão grande. Cresceu, mas podia ter crescido mais. Por que não cresceu mais? Porque o povo não trabalhou? Porque o empreendedor não empreendeu? Não, é porque houve estiagens secas, né? Então, quando meus adversários falam assim, tu vê, o Rio Grande do Sul cresce menos que o Brasil na média dos últimos 20 anos. Sim, por causa das estiagens. Todo ano que tem estiagem, cai o PIB. Então, eu preciso resolver o problema, ou diminuir o problema, melhor dizendo, das estiagens. E como é que eu faço isso? Com irrigação e manejo de solo. Então, é por isso que eu estou apresentando uma proposta para prorrogar o FUNRIGS, que vai terminar agora em março do ano que vem, para que a gente possa usar esse dinheiro a fim de investir em irrigação e manejo de solo. Meus adversários não têm as propostas sobre isso. Aliás,
com devido respeito, sobre quase nada, né? Mas essa é uma proposta importante que a gente está apresentando, porque isso resolverá, melhor dizendo, o problema do crescimento econômico do Estado nos próximos anos, em virtude de que teremos estiagem, a gente sabe disso, então a gente precisa estar preparado para tanto, e são as estiagens que fazem o nosso PIB muitas vezes patinar, enquanto que a indústria, o comércio, o serviço, como não tem estiagens, elas são impactados indiretamente pela estiagem, porque quando o campo vai mal, a cidade também vai mal, então a gente precisa muito proteger nossas lavouras. Gabriel, como é que tu analisa a relação do governo estadual com o governo federal? Tudo que o governo federal prometeu, eles cumpriram? E, por fim, tu acredita que houve alguma politização na hora das decisões sobre os investimentos? Olha, eu sou crítico do governo Lula, né? Eu tenho severas críticas ao modelo que o PT governa. Quando fui líder do governo Sartori, enfrentava o PT na tribuna diariamente, né? O PT, o PSOL, o PCdoB, etc. Né? Tenho severo, e dá para ver na internet, aí, nos anais da Assembleia Legislativa, meus debates com o PT. Tenho dificuldades enormes, né, de concordar com o PT em inúmeros casos. Acho que o PT quer aumentar o gasto acima da arrecadação discricionariamente, né, deliberadamente. Isso faz com que o país, o Estado, sofra as consequências, a ressaca fiscal. Acho que o PT quer um Estado grande, um Estado inchado, que é um Estado que eu não concordo. Eu quero um Estado que eu chamo de necessário, né, que não é tão grande, que sinta-se pesadamente a presença dele, nem tão pequeno que a gente sinta a ausência dele onde ele devia estar presente. Então, desde o movimento estudantil, aliás, eu tenho minhas brigas com o PT do ponto de vista político, com a esquerda, né? Enfrentava a juventude do PT, a juventude do PCdoB nas eleições de DCEs, enfim, Grêmio Estudantis, etc. Então, desde a adolescência tenho isso. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer para vocês, acho que foi importante o apoio do governo federal e do Congresso Nacional no estabelecimento do FUNRIGS. Isso foi uma coisa que a gente tem que reconhecer, porque isso fez com que a gente pudesse, em vez de pagar a dívida do Estado para a União, dinheiro dos gaúchos, né, que saem daqui e vai para Brasília, a gente manter o dinheiro dos gaúchos aqui para reinvestir no nosso próprio Estado. Isso foi fundamental para todos nós. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Ao mesmo tempo, o governo federal não entregou algumas coisas. Por exemplo, não estou nem falando de enchente. O Lula esteve aqui prometendo finalizar a obra da BR-290, da duplicação da 290 até Pantano Grande. Não aconteceu, né? Não aconteceu. O PT aqui é contra concessões, aqui no Rio Grande do Sul, mas lá em cima está fazendo concessões por tudo. Aqui no Rio Grande do Sul quer botar 16 praças de pedágio, por exemplo, né? Inclusive concedendo a BR-290, a BR-116, entre outras, que são rodovias importantes, né? A BR-116 até hoje não tem ela conclusa inteiramente, né? Falta 20 quilômetros ainda, em torno de 20 quilômetros, para concluir a duplicação da BR-116 Sul, né? E as concessões que foram feitas lá na década de 90 são muito ruins, né? Se mostrar, foram as primeiras, né? A modelagem estava errada. Mas não é o problema da concessão, é da modelagem. Já tem modelagem muito boa. Por exemplo, a CCR ali na 386, BR-101, BR-290 que eu digo a Freeway, né? 101 vindo de Santa Catarina, Torres, Osório, depois Osório, Eldorado do Sul, depois a 386 que vai até Iraí, lá, Carazinho, melhor dizendo, que é o trecho da concessão. Essa concessão é uma concessão que está dando super certo, né? É uma concessão federal feita no governo anterior, governo Bolsonaro. Então, eu acredito que o governo Lula não entregou, né, muitas coisas que prometeu, mas teve coisas que sim, que viabilizou-se, né? Então a gente tem que reconhecer também essa parte. E no caso aí o FUNRIGS é realmente algo que tanto deu certo que eu quero prorrogar o FUNRIGS, né? Estou dizendo que foi realmente uma boa política pública, uma boa solução, né? A União ia pegar o dinheiro do Rio Grande do Sul aqui dos gaúchos, ia botar no caixa único lá da União, ia assumir o dinheiro, evaporar lá com os gastos correntes inúmeros, né, que a União tem, e ao invés disso ficou aqui e está sendo devolvido para o brasileiro, né, porque de certa forma quando o Rio Grande do Sul vai bem, ou quando o Estado brasileiro vai bem, vai todo mundo bem, né? Então é bom para todo mundo. Não é bom para o Brasil que o Rio Grande do Sul fique sem condições de plantar, de produzir, de ter logística, de ter, enfim, de cuidar das pessoas. A gente precisa ter um Estado pujante, né, cada vez mais. E o Rio Grande do Sul é muito pujante e precisa, né, de apoio federal para tanto, né? Inclusive tenho reclamado porque hoje a gente está cada vez mais nítido a necessidade de ter um fundo constitucional para o Sul, né? Tem fundo constitucional para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Norte,
criados na Constituição de 88, e não tem para nós que estamos sofrendo mais do que eles, né, na questão da mudança do clima. Então é preciso ter, sim, um apoio aqui para a região sul. O brasileiro médio vê nós aqui como super ricos, né? Na verdade tem aqui problema, tem coisa a ser resolvida, tem em Santa Catarina, tem no Paraná, tem no Rio Grande do Sul, e precisamos muito também do apoio federal para tanto, e acho que esse apoio federal no tocante ao FUNRICS foi muito importante, né? Isso é importante ser reconhecido. Sobre a eleição, a continuidade do projeto político hoje do Rio Grande do Sul depende da sua eleição como governador, e qual é o impacto que uma possível derrota teria para o Estado? Bom, assim, primeira coisa que nós temos que estabelecer é o seguinte: nós não temos um Estado perfeito, certo? O Estado tem muita coisa a ser feita ainda, mas cá para nós, aqueles que não reconhecem os avanços, o Estado até agora há pouco devia para os hospitais, devia para os municípios, devia para os seus servidores, não conseguia pagar em dia o salário. E por que isso aconteceu? Porque nós tivemos governos, em especial o governo Tarso, que aumentou em bilhões de reais a despesa acima da arrecadação. O nome disso na gestão pública chama-se irresponsabilidade fiscal. Mas assim, não precisa ter um nome bonito para dizer o seguinte: na nossa casa a gente tenta fazer isso, né? A gente tenta controlar os nossos gastos, na verdade, nossas empresas, na nossa propriedade rural, né, na nossa família, a gente tenta fazer com que o nosso dinheirinho ali dê para pagar as contas do mês, né? E, se possível, sobrar um pouquinho para poder viajar no final de semana, comprar uma roupa nova, fazer um agrado para o nosso filho, dar um presentinho para a nossa esposa, para o esposo e tal. Essa é a nossa vontade, né, mensal, né, de nosso esforço mensal. Enquanto que na gestão pública é mais complexo do que isso, mas o princípio é o mesmo, né? A gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. Então, isso fez com que o Estado entrasse nesse circuito, nesse fosso de falta de dinheiro. E aí, o que acontecia? A Brigada Militar, por exemplo, a Polícia Civil, etc., os policiais andavam de Corsa Classic 1.0, essa era a viatura, te lembra disso? Corsa Classic 1.0, Palio Weekend. Era a caminhonete da brigada era Palio Weekend, que é um Palio com porta-mala maior e um pouco mais alto, né? Palio Adventure, né? É um pouco mais alto. A Weekend é um Palio com porta-mala maior, é um bom carro de passeio, mas não para combater o crime, né? Então agora a gente tem Hilux 4x4, a gente tem Corolla semi-blindado, toda viatura é semi-blindada no estado, não se compra mais viatura que não seja semi-blindada. Os coletes, colete à prova de bala dos brigadianos estavam vencidos em grande parte, hoje estão todos regularizados. Nós tínhamos munições diferentes, porque comprava a munição mais barata possível e tal. Então, se dá um tiroteio no meio de uma perseguição, o colega do lado está com uma munição diferente da tua, tu já não pode usar na tua arma, quando acaba a tua munição. São coisinhas assim que são fundamentais, né, para a gente poder melhorar o serviço, né? E a gente conseguiu combater a criminalidade, a gente bateu o recorde de queda de criminalidade em 2023, 2024, 2025. Vamos bater ainda mais recordes em 2026 e assim por diante. Então, primeiro, meus adversários não reconhecem os avanços. Criticam e não apresentam soluções. Segundo, se não reconhecem os avanços, vão proporcionar retrocesso. Não tenho dúvida, né, que esse é o primeiro ponto. Proporcionar retrocesso. Então, eu quero manter as coisas que estão boas, né? E quem vai conseguir manter as coisas que estão boas foi quem as fez, né? Eu estava lá, eu fui líder do Sartori, presidente da Assembleia Legislativa no primeiro governo do Eduardo, vice-governador do estado agora nesse segundo governo. Então, estou por dentro das coisas, acompanhei, participei, tomei decisões em conjunto, assumi o governo do estado interinamente por vários momentos e sei manter o que foi feito, né? E, além disso, eu não me apresento como candidato da continuidade, me apresento como candidato da evolução dessa agenda. Eu quero fazer coisas novas, quero inovar, quero ter condições de apresentar novas políticas públicas. Estava falando aí desse novo momento da irrigação, do manejo de solo, estava falando do avanço das obras da contenção de cheias, de enchentes, né? Quero melhorar ainda mais o ensino médio em tempo integral, né? Nós saímos de 18 escolas de ensino médio em tempo integral para 432 e temos de 5 mil para 50 mil alunos
50 mil alunos, multiplicamos por 10 vezes o número de alunos que estão em ensino médio em tempo integral. Todos eles com ensino técnico profissionalizante. Então, quero fazer o maior programa da história do ensino técnico profissionalizante do Estado, que julgo ser super importante para a gente poder qualificar a mão de obra, ter mais empreendedores no mercado e assim por diante. A gente tem um problema demográfico, né, que a gente está tendo menos filhos e estamos tendo menos jovens na população. Então, a gente precisa qualificar mais e melhor esses jovens para que eles cheguem cada vez melhor preparados no mercado de trabalho. E assim por diante. Então, quer dizer, a nossa pré-candidatura, minha do Hernani Polo, é uma pré-candidatura que vai apresentar coisas novas a partir de um governo que estabeleceu as bases para a gente poder viabilizar essas coisas novas. O que não dá é para proporcionar retrocessos, que é o que eu acho que meus adversários acabarão por cometer, mesmo que involuntariamente, na medida em que muitas vezes não estão preparados, não conhecem o Estado, não conhecem a máquina pública, não apresentam propostas e só criticam praticamente tudo que fizemos. Gabriel, nas últimas eleições a gente viu que o voto do centro acabou decidindo, né? Em 2018, o Sartori apoiou o Sartonaro, né? Apoiando, no caso, o Bolsonaro, e o próprio Leite abriu para o Bolsonaro. Já na eleição passada, o Eduardo abriu o voto para o Lula. No segundo turno, tá? Tratando-se de eleição presidencial, já tem uma definição de qual seria o teu apoio, ou isso vai depender do resultado aqui da tua eleição para governador? Pretendo apoiar o Ronaldo Caiado no segundo turno, que é o meu candidato do primeiro turno. Eu espero muito que a gente consiga avançar nesse sentido, e acho que a política é tão dinâmica. Até semana passada, retrasada, se tinha um quadro, dias atrás já mudou o quadro, né, com as questões aí do Banco Master e tal. Eu acredito muito que o Caiado ele pode avançar na medida que o brasileiro o conhecer melhor, né? Foi governador, muitíssimo bem avaliado em Goiás, foi senador da República, deputado federal, é um homem ligado ao agro, né, do Brasil, intimamente ligado ao agro, médico, ortopedista. Acredito muito, né, que é possível, sim, ter essa possibilidade, que é uma candidatura de centro-direita, por sinal, né, mas que tem capacidade aí de dialogar com outros setores, né? Não tem problemas a explicar, e acho muito importante, né, ter uma pré-candidatura nessa qualidade do Caiado. O Caiado vai estar agora dia 30 de maio conosco aqui no nosso lançamento, e é o nome que nós estamos apoiando. Espero muito que ele vá para o segundo turno para vencer as eleições. E falando sobre a questão que aconteceu, que foi bem comentada, entre um debate de ideias fora entre o senhor e o Zucco, né? Semana passada, num debate, o Zucco falou que, em caso de um segundo turno, se fosse entre você e a Joana Brizola, ele lhe apoiaria em função de maior afinidade de ideias. Eu vou mudar um pouquinho. Em caso o senhor não for para o segundo turno, qual dos dois você apoiaria? Eu não tenho... Tu sabe que esse meu adversário, na verdade, ele falou isso de um outro jeito, né? Ele falou praticamente descartando a hipótese, né, de uma candidatura, uma das candidaturas não ir ao segundo turno. O que me parece, fazendo uma brincadeira aqui num tom respeitoso, claro, aqueles clientes que os advogados dizem o seguinte no depoimento: tia, não fala nada, fica em silêncio, porque tudo que tu falar vai ser usado contra você. Ele vai lá e fala coisas que muitas vezes acabam pesando contra ele no futuro, né? Eu agradeço muito que ele queira me apoiar no segundo turno, até porque eu acredito muito que estarei no segundo turno, né? Acredito muito que estarei no segundo turno. Agora, ninguém chega no segundo turno 5 meses antes das eleições. É um processo eleitoral, vamos respeitar o eleitor, né? Vamos ter humildade, né, de reconhecer que o eleitor, para poder ser conquistado pelas candidaturas, vai precisar entender quais são as propostas, qual é o comportamento de cada um, como a história, a biografia de cada um, né? Como cada um se comporta e se posiciona perante alguns temas, né? A minha pré-candidatura é uma pré-candidatura 100% Rio Grande do Sul, por exemplo. Ela não tem absolutamente nenhum tipo de outro compromisso que não seja com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, para mim, é a prioridade 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante.
não tem outra prioridade para mim nesse processo eleitoral. Então, eu vou mostrar isso durante o processo eleitoral e vou mostrar para o eleitor, não é, o quanto que estou preparado para ser governador, o quanto que conheço o Estado, a máquina pública. Estou junto com o Hernani Polo, que foi um grande secretário de Agricultura, grande secretário de Desenvolvimento Econômico, grande presidente da Assembleia Legislativa, junto com o Germano Rigoto, que foi nosso governador de Estado e concorre agora ao Senado Federal, junto com o Frederico Antunes, também ex-presidente da Assembleia, ex-secretário de Obras Públicas do Estado, líder do governo Eduardo na Assembleia Legislativa por 2 mandatos, e é o nosso também pré-candidato ao Senado. Então, a nossa intenção aqui é exaurir a discussão do primeiro turno, né, para que a gente consiga ir para o segundo turno, aí sim, com o apoio dos eleitores. Eu não me considero antecipadamente no segundo turno e nem mesmo antecipo quadros 5 meses antes das eleições, gente. Isso é muito cedo, né? Me perdoe aqui, começar a discutir quem é que vai apoiar no segundo turno, não está admitindo, então, me parece, que não vai estar no segundo turno, né? Ou se colocando lá antes mesmo das urnas abrirem, né? Então, isso me parece um sinal de pouca humildade, né? A gente precisa ter humildade nas eleições, conversar com o eleitor olho no olho e mostrar para o eleitor que estamos prontos, preparados, né, para receber o apoio dele ou dela e chegar no segundo turno. Eu tenho convicção que conseguiremos, né, mas não me coloco lá já diretamente, nem mesmo faço prognósticos ou faço qualquer tipo de prospecção para saber como que me comportaria eventualmente após o resultado das eleições. Primeiro, quero esperar o resultado das eleições e tenho muita convicção, né, que eu e o Hernani Polo estaremos lá para a gente poder encaminhar a vitória lá no final do segundo turno e aí continuar um trabalho, mas um trabalho com novidades, né? Ou seja, evoluindo, fazendo coisas novas, melhorando aquilo que precisa ser melhorado, sem ao mesmo tempo permitir retrocessos na agenda que nós conquistamos a duras penas aqui no Estado, um Estado que estava tão combalido, hoje está melhor organizado e a gente conseguirá certamente fazer um governo ainda mais avançado, melhor para as pessoas, para o empreendedor, para a liberdade econômica e para outras áreas, para o agro, etc., no próximo mandato. Referente à gestão, um gestor se contrata? Não, esses dias eu ouvi um adversário falando o seguinte, botou no PowerPoint, né, fazer uma apresentação, botou no slide lá, está no YouTube aí, facilmente identificável. Gestão se contrata, isso é um absurdo, mas o que é isso? Um candidato a governador do Rio Grande do Sul, não é? Uma das maiores economias do Brasil, está ali declarando-se que não é gestor e que vai contratar, vai terceirizar a gestão. Isso não existe, né? É alguém que nunca foi empresário, por exemplo, né? Nunca foi empreendedor. O empreendedor sabe que, por mais competência que tenha a sua equipe, quem gere a equipe, quem faz a equipe ir adiante, quem dá orientação, quem corrige os eventuais erros, quem observa ali onde podemos melhorar, onde nós estamos avançando, é o gestor principal, né? O governador, precisa estar preparado para assumir esse cargo. O pior lugar do mundo para aprender a governar é a cadeira do governante. O pior lugar do mundo para você aprender a governar é a cadeira do governante. Abre uma empresa de jornalismo, né? Você não vai ter como terceirizar a gestão, vai ser você mesmo, é tu mesmo, né, que tem que gerir a máquina pública. O Estado do Rio Grande do Sul tem um monte de complexidades, desafios, né? Um Estado que tem dívidas lá do passado, né? Dívidas de precatórios, dívidas com a União, déficit previdenciário, né? Mesmo com as reformas previdenciárias que fizemos, ainda restam 10 bilhões de reais praticamente de déficit da Previdência todos os anos. Tem uma série de questões a serem resolvidas, não tem como tu terceirizar, né? Se fosse assim, sabe como é que tinha que fazer daí? Tinha que fazer eleição de governador no LinkedIn. Claro, no LinkedIn, eu apresento os melhores currículos e aí vota lá no LinkedIn e aí elege o governante do Estado, né? Se fosse assim, se fosse terceirizar a gestão, se a gestão se contratasse, né? Então se faria pelo LinkedIn a eleição e não se faz pelo LinkedIn, se faz nas urnas, porque os eleitores, o povo é que tem que decidir qual é o melhor governante. É claro que o governante, no eleito, ele também é um líder político, né? Ele não é só um gestor, ele é um gestor, ele tem que ser um gestor ou gestora, mas também tem que ter uma liderança política, porque você vai liderar um Estado, vai negociar com o governo federal, com o Congresso Nacional, com a Assembleia Legislativa, com os demais poderes, etc.,
com a sociedade, tem muito de liderança política, mas não é só uma coisa. O governante ele tem que ter várias habilidades, né? Não pode ter só uma ou outra, né? Tem que ter várias habilidades. E exatamente nesse sentido é que gestão não se terceiriza. Ao mesmo tempo que, claro, a tua equipe tem que ser de qualidade, né? Tem que ter bons gestores junto contigo. Agora, tu não entender nada de gestão, não entender nada de Rio Grande do Sul, né? Ou quase nada, ser o governador ou governador, e aí achar que vai contratar os melhores no mercado, com salários que o Estado paga, né? Porque se você pega os melhores CEOs, executivos do mercado, eles recebem muito mais, ganham muito mais do que o Estado consegue pagar, né, para essas pessoas. Então, até para isso você tem dificuldade, né, de montar equipes com a qualidade que gostaria muitas vezes. Então, a gente montou uma equipe de qualidade com servidores, em geral públicos de carreira, né, que vieram, inclusive, alguns deles e delas de fora do Estado, né, para a gente poder ter essa equipe de qualidade. São gaúchos e outros brasileiros que viraram gaúchos, né, que vieram para cá. Como o Estado é muito hospitaleiro, são sempre muito bem-vindos para montar a gestão, mas quem coordena o grupo é o governador Eduardo Leite, com o apoio do vice-governador Gabriel Souza. A gente tem que entender muito de gestão pública para poder tocar o governo, e é exatamente por isso que gestão não se contrata desse jeito, né? Você precisa muito saber de gestão pública para poder ser o governador ou a governadora do Rio Grande do Sul. Gabriel, eu queria saber o que tu pensa da tua situação hoje como pré-candidato nas pesquisas, e se tu acredita em pesquisas, e também se os exemplos do Sartori e do Rigoto, coincidentemente do MDB também, que iniciaram com um pouco percentual dos eleitores e acabaram sendo os vencedores, se esses casos também te servem como expectativa ou como exemplo para o trabalho aí para esse ano de 2026. Olha, tu percebe o seguinte, né? Perguntar se eu acredito em pesquisa. Pesquisa séria eu acredito. Não acredito nesses institutos aí que surgem aí, né, com pesquisas absurdas, que notadamente foram contratados ou estão a serviço de algum candidato. Mas pega a Quest, por exemplo, né, que eu estou em terceiro colocado na Quest. A Quest me coloca com um indicador, que é 6 ponto alguma coisa por cento, que é um indicador menor do que coloco as pesquisas internas da nossa campanha, e que me colocou a Real Time Big Data, que me botou com 13%. Então, eu vou pegar esta pesquisa, que é uma pesquisa que não é uma pesquisa que eu estou bem posicionado em intenção de voto. Mas a Quest, que é uma pesquisa do Felipe Nunes, um instituto reconhecido a nível nacional, mostra o seguinte: tem que ler a pesquisa inteira, né? Porque muitas vezes a gente pega lá um ponto da pesquisa e se agarra ali para dizer que a pesquisa é excelente para a candidatura XYZ. Vamos pegar a pesquisa inteira. 68% dos eleitores que indicaram a intenção de voto em algum dos pré-candidatos disponíveis nesta pesquisa admitem mudar de voto. 68%. É um negócio gigantesco. Mais de 20% não sabem quem votar. Tá? Dos que sabem, 68%, quase 70% dizem: eu posso mudar de voto, não estou com voto definido ainda. 77% não me conhece. Não me conhece. Alguém pode dizer: mas é impressionante te conhecer, porque tu foi deputado, líder do governo, deputado mais votado do MDB, depois presidente da Assembleia, depois foi eleito vice-governador, é o vice-governador. Mas as pessoas estão no corre do dia a dia, gente. As pessoas não estão prestando atenção na política, no noticiário político, né? As pessoas estão cuidando das suas vidas. Eu super entendo isso, né? Então, quando é que nós vamos ter realmente um quadro melhor delineado? É lá em setembro. Não tem outro jeito, né? Porque lá nós vamos ter a propaganda na televisão, as pessoas vão ver a propaganda nas ruas, e aí vão parar para prestar atenção quem são os candidatos, e vão observar essas candidaturas, e nesse momento eu não tenho dúvida, né, que nós vamos crescer, né? Eu e o Hernani Polo vamos subir nas pesquisas, né? E vou dizer para vocês, o que aconteceu com o Rigoto, com o Sartori, com a Ieda e com o Eduardo Leite, para ficar só nesses 4, né? Porque não foi só o Rigoto e o Sartori que são do meu partido, que nesta época do ano tinham 3%. Né? Eu estou com 13% na Real Time, estou com 6,5% na Quest. O Eduardo chegou em julho das eleições de 2018, tinha 6%. Né? Quer dizer, e ganhou as eleições. Então, quer dizer, quando as pessoas começarem a conhecer os candidatos, eu tenho certeza que ali vão perceber qual é a melhor proposta, e bom, a seu bel prazer, enfim, sobre a sua visão de mundo, dentro da democracia, vão escolher qual é a melhor candidatura. E lá, nesse momento, pode ter certeza, nós vamos crescer, vamos ir para o segundo turno e vamos ganhar as eleições. Como é que tu enxerga hoje esse cenário tão polarizado
município, estado, país. E tu acredita que a política ficou mais emocional do que racional? Não, a política sempre foi mais emocional que racional, né? O cérebro nunca ganhou do coração numa campanha eleitoral, né? Porque as decisões humanas, em geral, são emocionais. A gente primeiro decide emocionalmente para depois buscar motivos racionais. Justificar um motivo emocional que nos leva a escolher. Para comprar um produto é assim, para torcer para um time de futebol é assim, para escolher o namorado é assim, né? E depois a gente escolhe lá motivos racionais que nos baseiam. Não, eu fiz isso por causa disso, daquilo e tal. Mas, em geral, é o coração que manda, né? Então, claro, a emoção faz parte do processo, né? A gente está num estado que vem de uma enchente, não de uma, de várias enchentes. 2023 também teve enchentes, né? É um estado que, assim como o mundo inteiro, viveu uma pandemia lá em 2020, 2021. É um estado que, mesmo assim, é um estado pujante, guerreiro, que conseguiu se recuperar, que está de pé, que está para frente, que está crescendo, etc. É um estado que quer um líder, né, que saiba de gestão pública, né, que não terceirize a gestão pública, mas que, ao mesmo tempo, possa liderar o estado a fim de que possamos avançar, e melhorar a vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, sim, a política é muito emocional. E na questão da polarização, eu noto um cansaço das pessoas da polarização. Eu noto um cansaço. As pessoas estão procurando alguma alternativa e nós já ganhamos a polarização em 2022 aqui no Rio Grande do Sul. Eu, Eduardo Leite e eu vencemos as eleições em 22 num cenário polarizado. Tinha lá uma candidatura do Bolsonaro, outra candidatura do Lula, do PT e do PL, e nós ganhamos a eleição, né? Não tenho dúvida nenhuma que é possível ganhar de novo, não só pelo cansaço da população, mas porque, no nosso caso, nós vamos falar só do Rio Grande do Sul, né? Nós somos 100% do Rio Grande do Sul. Os meus adversários são emissários das suas candidaturas nacionais, na verdade. Eles têm um compromisso com as suas candidaturas. Tanto é verdade que, se o outro ganha, vamos supor que, eventualmente, aqui o Rio Grande do Sul escolha uma candidatura de um dos lados e, a nível nacional, os brasileiros escolham de outro. Não vai ter diálogo, né? Eu sou o único pré-candidato que consigo falar com qualquer que venha a ser eleito. Seja o meu pré-candidato à presidência, que é o Ronaldo Caiado, seja outro seja quem for o candidato à presidência, pela minha postura, pelo meu comportamento, né? Então, não há dúvida que nós temos que falar do Rio Grande do Sul. A eleição de governador é importante, né? A eleição de governador é muito importante. Não é uma eleição secundária, é uma eleição que mexe na vida das pessoas, né? Que faz melhorar ou piorar a vida das pessoas. Então, eu estou focado nisso, tanto é verdade que nós estamos trabalhando com a frase, né? 100% Rio Grande do Sul. Esse é o nosso mote, porque é o que realmente é o nosso propósito nessa eleição. A nossa campanha, pré-campanha, ela é movida para apresentar um projeto para o Rio Grande do Sul, né? E a eleição nacional vai ter o seu debate, a sua arena, suas entrevistas, suas, enfim, candidaturas. É uma eleição super importante também, mas ela já tem o seu processo eleitoral. Ela não precisa contaminar o processo estadual, sob pena de deixar os pré-candidatos a governador meros representantes, como é o caso de alguns deles, de suas pré-candidaturas nacionais. Não será o meu caso. É claro que o seu assunto prioritário é a questão aqui do Estado, mas na última semana teve um acontecimento que tomou conta, né, do cenário político, que foi o áudio do Flávio Bolsonaro para o Vorcaro. O que tu achou desse áudio, Gabriel? Eu acho que tem muita coisa a ser explicado ali, né? Porque perceba o seguinte, eu estava falando esses dias com um amigo meu que é do ramo aí do audiovisual. Ele está me dizendo que, segundo essa pessoa, né, que é o entendido, eu não entendo quase nada, gosto de ver filmes, sou cinéfilo, mas não sou do ramo, né? Então essa pessoa me diz o seguinte, que por exemplo, o Agente Secreto, que concorreu ao Oscar agora com o Wagner Moura, ele custou em torno de 25 milhões de reais. O Ainda Estou Aqui, que é o da Fernanda Montenegro, que ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e tal, e ela também ganhou o Oscar. Nós tivemos aí um orçamento de 45 milhões de reais. Eu Ainda Estou Aqui. E aí, esse filme do Bolsonaro, o Flávio pediu para o Vorcaro ali 160 milhões de reais, né? Então, aí depois veio um papo que o Mário Frias, que é o executivo, o produtor executivo, disse que não teve nenhum centavo do Vorcaro. Depois descantou o verso dizendo que não, é que veio de um fundo. Aí o fundo, enfim, então tem um monte de coisa para explicar, não deu para entender ainda o que aconteceu ali, e claro que tem que ser explicado, por isso tem que ter CPI no Congresso Nacional, tem que ter uma brutal investigação da Polícia Federal sobre o assunto, né?
porque ali tem muita coisa que está estranha, né? No mínimo estranha, na medida que tem uma relação dele com o banqueiro, que nesse momento até o menos importante. O mais importante é saber se o banqueiro deu os 160 milhões de reais, o que fizeram os 160 milhões de reais num documentário, que é um filme bem mais barato, né, do que esses outros filmes que eu relatei para vocês, que concorreram ao Oscar, e ao mesmo tempo, como que entrou esse dinheiro, que fundo é esse, né, que está lá, e aí compraram uma casa na cidade que o Eduardo Bolsonaro mora, enfim. Então tem uma história, uma trama aí que tem que ser desvencilhada para a gente entender melhor, e eu lamento imensamente, né, episódios como esse, porque acaba desvirtuando ali o foco da eleição. Nós devia ter pessoas que não estivessem sujeitas a esse tipo de situação participando das eleições e, com isso, poder focar no Brasil, na eleição presidencial, que é exatamente aquilo que nós temos que discutir: a economia brasileira, as políticas sociais, a educação do Brasil, a segurança pública, a infraestrutura, né? Isso que deveria, né, estar sendo objeto de atenção agora, mas, infelizmente, em virtude desse episódio e de outros, né, acaba desviando-se a atenção para temas como esse. Para finalizar, Gabriel, caso eleito, qual vai ser a tua prioridade no Rio Grande do Sul? Eu tenho 4 eixos que eu chamo de prioritários, né? Primeiro, cuidar das contas. Então, não podemos descuidar das contas, porque a gente precisa ter dinheiro em caixa para poder fazer o resto, né? Sem dinheiro é só discurso. Então, a gente precisa ter dinheiro, cuidar das contas. Segundo, a questão das pessoas, o capital humano, né? A gente precisa muito investir em primeira infância cada vez mais, cuidar das pessoas, ter políticas de educação cada vez mais robustas, aumentar o ensino médio em tempo integral, manter o uniforme escolar para as famílias de baixa renda, enfim, para todos os estudantes, 700 mil estudantes da rede pública e assim por diante. Ter muito ensino técnico profissionalizante. Depois nós temos que ter cuidado com a liberdade econômica, ter um Estado empreendedor que gere desenvolvimento econômico, cada vez menos impostos, mais possibilidade de ambiente amigável para os negócios, atrair investimentos, reter os talentos aqui. E 4, a resiliência climática, tanto no tocante à proteção às enchentes, quanto também a questão da proteção às lavouras para as futuras estiagens. Então, são 4 eixos que a gente trabalha e são eixos que são fundamentais, na nossa opinião, para a gente poder desenvolver o Rio Grande do Sul ainda mais. Nós vamos ter um governo muito inovador, com muitas coisas novas, né? E principalmente mantendo as conquistas que a gente já conquistou até aqui para evitar retrocessos. Muito obrigado pela tua presença. Nós somos o Porto Alegre Oficial. Considerações finais para os nossos seguidores. Eu quero agradecer aqui, né, o Porto Alegre Oficial pela oportunidade, né? Eu sou seguidor da página aqui, sei da importância aqui da página, né, com muita informação de qualidade aqui para seus internautas. E também dizer, né, que a nossa pré-candidatura, minha e do Hernani Polo, junto com Frederico Antônio e Germano Rigoto no Senado, é uma pré-candidatura que apresentará um projeto 100% Rio Grande do Sul. Nós estamos nessa eleição para discutir o Rio Grande, né, os problemas dos gaúchos. Não tenho nada para explicar sobre Brasília, eu tenho o meu pré-candidato à presidência, que é o Ronaldo Caiado, tenho a minha posição, né, mas, ao mesmo tempo, não sou um emissário simplesmente desse pré-candidato, né? Nós vamos ter a eleição nacional e temos a eleição estadual. A eleição de governador é muito importante para ser relegada ao segundo plano. A gente precisa muito focar na eleição de governador também, para que a gente possa ter um governo que consiga manter as conquistas e avançar ainda mais. Essa é a nossa proposta, evoluir sobre tudo que fizemos, para a gente ter coisas novas, novidades e, principalmente, coisas boas que melhorem a vida das pessoas. Esse é o propósito que leva a mim e o Hernani Polo nessa jornada. Muito obrigado. Nós agradecemos, o espaço está aberto para sua campanha e também para suas realizações aí do Estado. Eu sou o jornalista Albano Gado, esse foi o podcast aqui do Porto Alegre Oficial. Nós estamos no estúdio SZ Working, que fica na Andradas 860. Por falar em podcasts, entrevistas, tira o teu projeto do papel, vem com a SZ Working aqui na Andradas 860 e organiza o teu podcast, entrevista aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.